Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com a vida e obra de uma das maiores pintoras da história da arte, a mais famosa retratista do século XVIII, Elisabeth Vigée-Lebrun. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ter mais uma biografia de um grande artista do neoclassicismo francês. Mas hoje é uma senhora. Ela é a maior retratista, uma das maiores retratistas da história da arte e era a pintora mais famosa do século XVIII. E por incrível que pareça, já estamos no século XVIII e é a primeira vez que o Criarte está a fazer um vídeo biográfico de uma artista mulher. Que vergonha! Temos que fazer mais, ok? Deixem nos comentários se querem. E se quiserem podem até sugerir nomes. Mas nomes para trás. Vamos começar do lado do início. Mas pronto, hoje vamos falar desta. Esta maravilhosa é a Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Nasceu a 16 de abril de 1755 num pequeno apartamento parisiense. O pai de Elisabeth era um pintor que se destacava por ser um pintor de pastel. Portanto, ele não usava óleo, usava pastel. A mãe de Elisabeth era uma conhecida cabeleireira ali no bairro. E eram, claro, todos pobríssimos. A verdade é que os artistas nunca são ricos. Alguns ficam, normalmente, já para a posteridade. Enfim, a família tinha algumas dificuldades, mas ela era uma criança feliz. O pai ensinou-a desde muito cedo a desenhar e a fazer retratos e ela, com 5 anos, foi enviada para um internato, portanto um colégio onde ficava lá a dormir. Isto era normal nas famílias mais pobres, quando não havia dinheiro para alimentar uma criança. Ela vai apenas com 5 anos para um internato. No entanto, desde muito cedo que Elisabeth era uma menina muito frágil a nível de saúde. Então, apesar de estar no internato, ela vinha muitas vezes recuperar-se com a família. E era nestas alturas que o seu pai a levava lá para o seu estúdio e a ensinava a fazer retratos a pastel. O pai era muito chegado a Elisabeth e ensinava-a sempre a pintar. Os anos foram passando, a Elisabeth continuava no internato. No entanto, houve um problema familiar que a fez voltar. O seu pai. O seu pai estava a comer, espetou uma espinha de peixe assim na garganta, foi ao médico e decidiram fazer uma operação que resultou na morte do senhor. Portanto, uma operação bem feita. E a menina foi chamada de volta à casa porque o pai dela tinha falecido então no hospital. Ela tinha apenas 12 anos e agora não tinha pai. O que ela fez foi tentar ajudar a mãe, porque a mãe ganhava pouco, tinha muitos problemas e ela, como o pai era pintor e fazia algum dinheiro, ela decidiu imitar o pai. Então ela começou a fazer retratos. Atenção, ela voltou para casa com 12 anos e começou a fazer retratos. Aos 15 anos de idade, Elisabeth Vigée-Lebrun era uma pintora profissional. Ela tinha um talento natural enorme, o pai tinha-lhe ensinado as técnicas mais importantes e ela desenvolveu o seu talento também por muita necessidade, porque senão não comia. E ela acabou por ter um leque de clientes, com apenas 15 anos, a quem vendia os seus retratos por bom dinheiro. Ela fazia retratos de vizinhos, de amigos. Apesar de tudo isto, a sua mãe, uma mulher jovem, desesperada com a falta de fundos, não sabia como é que ia continuar a educar a sua filha, acabou por voltar a casar. Isto agora é complicado. Porquê? Porque a Elisabeth já fazia dinheiro com o seu trabalho, mas como era uma criança de 15 anos, o dinheiro era entregue ao seu novo padrasto, que não era assim flor que se cheirasse. Estão a perceber que ele ficava com o dinheiro todo da miúda e da esposa e não as tratava assim muito bem. Era uma situação difícil, mas era a situação real da Elisabeth. E o que é que ela pensou? Nesta altura da vida dela, ela já sabia que ia ser uma pintora, ela já tinha um dote profissional para pintar, o que lhe fazia falta era uma educação. Ela, para tentar fugir um pouco do controle do padrasto e para fazer mais dinheiro, tentou abrir uma escola de pintura em casa. Ela queria fazer uma oficina para controlar o dinheiro que entrava, só que foi denunciada
porque ela não tinha uma educação formal para ser professora de pintura, nem para ter uma oficina. Provavelmente até foi o padrasto que a denunciou, não é verdade? Porque ele não queria assim, era um rendimento extra. Então o que ela fez foi tentar entrar numa academia. Obviamente que no século XVIII francês, na Europa, ou se calhar no mundo todo, não sei porque não sei a história do mundo todo, ser mulher significa que se tem que lutar o dobro para ter o mínimo. No século XVIII as mulheres não tinham direito à educação, não votavam, também, pronto. Não tinham direito a quase nada e também não tinham direito ao talento, ou seja, elas não podiam entrar numa academia. A Academia Real de Paris não aceitava mulheres. Havia uma exceção. Uma exceção. O seu pai tinha lá estudado. O seu pai tinha feito parte do sindicato dos pintores desta academia e através dessa ligação ela conseguiu entrar aqui. Esta é a Academia de Saint-Luc. A Academia de Saint-Luc é das poucas academias na Europa que aceita mulheres. Mas atenção, elas têm acesso a aulas, mas não são as mesmas aulas que os homens. Eu acho que já houve um vídeo que eu expliquei isto, porque as mulheres não podiam estudar o corpo desnudo. Quando nós pensamos nos retratos históricos que se faziam nesta altura, eram aqueles corpos maravilhosamente trabalhados, estava-se a viver a época do neoclassicismo, que era o nu, não é? O nu heroico, e elas não podiam estudar o corpo. Elas podiam só estudar o corpo dos animais, portanto tinham aulas diferentes. Para além das aulas diferentes, os trabalhos delas não eram expostos, elas não eram consideradas artistas. Portanto, tinham direito a uma educação diferente e não podiam expor, mas pelo menos estava na academia. Dentro da academia, no entanto, Elizabeth acaba por fazer amigos e ter boas relações. Ela, para além de ser uma mulher com muito talento, era uma mulher com muita inteligência. E graças a Deus a inteligência não quer saber de género. Ou se tem ou não se tem. Ela acaba então por estabelecer relações de pessoas que a vão ajudar depois no futuro a vender as suas obras, pessoas que ensinam aquilo a que ela não tem acesso mesmo dentro da academia e que vão a fazer parte do seu círculo social de amigos para o resto da sua vida. Ela própria cita alguns nomes de membros da academia que a ajudaram bastante, como por exemplo o Gabriel François Doyen. Outra coisa que a Elizabeth fez usando a sua astúcia e inteligência era, se a técnica de pintura de um cavalo ou de uma vaca e de um ser humano é a mesma, só muda o modelo, e já que na academia eu não tenho acesso ao corpo, vou pedir à minha mãe. E a mãe pousava nua para ela poder aprender a anatomia do corpo. Estão a ver? Ela conseguiu dar aqui a volta à situação. Outro escape de Elizabeth é o maior aliado de qualquer estudante de artes. E todos os estudantes de arte deste canal vão dizer que é verdade, que é ir a museus. Vai-se a uma galeria, vai-se a um museu, vai-se ver o quê? Escultura, vai-se ver pintura e vai-se aprender. Ela observava a anatomia, observava diferentes técnicas de pintura através dos mestres. Portanto, ela passava horas e horas em galerias e em exposições e em salões de arte a aprender sozinha. Aquilo que lhe deviam estar a ensinar, ela estava ali a aprender através da observação do trabalho dos grandes nomes. E foi exatamente nesta sua visita a galerias e a museus que ela foi conhecendo novamente pessoas deste círculo das artes que acabaram por se tornar suas amigas. E ela encontra uma pessoa em especial que vai ser muito importante para o resto da sua vida. Ela encontra o seu futuro marido. Ele é o Jean-Baptiste Pierre Lebrun. Era um colecionador e um marchand d'arte. Os dois aproximam-se, os dois falam de arte, os dois visitam museus e galerias e exposições e os dois apaixonam-se. E ela acaba por casar em 1775. Para ela, isto foi muito bom. Livrou-se finalmente da vida familiar complicada com o seu padrasto e casou com alguém que a entendia, que a percebia e que respeitava o seu talento. Mas é assim, para ele foi muito melhor do que para ela, porque para além de ter uma esposa jovem, lindíssima, por quem estava apaixonado, ele tinha uma grande artista agora ao seu dispor. Ela tinha os contactos da Academia de Saint-Luc, ela tinha os amigos do seu pai que também tinham sido artistas, ela conhecia todas as pessoas
do outro lado, não é deste lado da tela, é do outro lado da tela. Portanto, as pessoas que faziam os trabalhos. E ele era um merchandarte. Então, todo este mundo da Elizabeth acabou por fazer o negócio do marido dela crescer muito. E ele vendia os trabalhos da mulher com muito orgulho. E imaginem só, ficava com o dinheiro para ele, porque as mulheres não tinham direito à propriedade. Ai que bom! Portanto, para ele o negócio foi melhor, sem dúvida. Ela ficou com o último nome do marido, Lebrun. No entanto, ela assina os seus trabalhos Elisabeth Vigée. É assim um ato de rebeldia, mas pronto, apesar de tudo, ela e o marido davam-se muito bem, ao que tudo indica. Em 1780 nasceu a sua única filha. Uma das obras que eu mais gosto de Elisabeth Vigée-Lebrun é o autorretrato com a sua filha. Aquele em que ela está assim com as mãos à volta da mãe, a cabeça encostada ao pescoço da mãe. Eu acho que é tão doce, tão profundo, tão bonito. É uma obra que nós temos análise aqui no nosso canal, porque eu fiz questão de a analisar, gosto muito dela. Apesar de ser um estilo neoclassicista, temos a beleza idealizada, temos as vestes, aqueles vestidos que parecem um vestido grego. No entanto, tem ali dentro uma emoção muito pouco habitual na pintura neoclassicista, ou pelo menos muito pouco habitual pelas mãos de um homem. Nós aqui temos uma relação de amor entre uma mãe e uma filha e transparece aquele carinho, aquela proteção, a admiração, transparece quando nós olhamos para a obra. A obra é maravilhosa. Em 1784 ela voltou a engravidar daquele que seria o seu segundo filho, mas infelizmente o bebê nasceu morto. A relação que ela tinha com a filha era uma relação muito próxima, tal como a relação que ela teve com a mãe. Portanto, eram três mulheres muito fortes. A nível profissional, a Elisabeth Vigée-Lebrun começa a ser conhecida. Isto traz-lhe muitos dissabores, porque na academia ela nem sequer podia expor os seus trabalhos. Eles não eram considerados trabalhos de arte. Mas como ela casou com um merchant, que conhecia muitos patronos, ela começou a vender os seus retratos mais do que os seus colegas homens e passou a ser extremamente conhecida como a maior retratista de Paris. Obviamente que os seus colegas a odiavam profundamente. Tinham ciúmes do seu talento e tinham, acima de tudo, ciúmes do seu sucesso. E diziam que ela só era famosa, e as pessoas só gostavam do trabalho dela, por causa do marido dela. Sim, o talento dela não tinha nada a ver com ela, vinha tudo do marido. Estão a ver? Isto trouxe-lhes muitos dissabores. Ainda hoje, ser mulher não é fácil. Século XVIII, então, imaginem. A verdade é que as obras de Elisabeth Vigée-Lebrun se tornaram conhecidas em Paris. Vigée-Lebrun passou a ser conhecida como a retratista. Se queria um retrato, era com ela. Isto chegou aos ouvidos da aristocracia. Uma pessoa rica aqui, uma pessoa rica ali. O que é que acontece? Acontece que com 23 anos de idade, Elisabeth Vigée-Lebrun foi convidada para ir a Versailles. 23 anos, ela entra no Palácio de Versalhes e quem é que ela vai encontrar? A rainha. Marie Antoinette era fã do seu trabalho. Nem ela sabia, coitada. E conhecia os retratos dela e quis conhecer esta mulher incrível. Conheceram-se, deram-se bem e, de certa forma, tinham uma relação próxima, se é que se pode ser próximo da rainha. Mas pronto, a rainha respeitava e fez-lhe uma proposta. Fez-lhe uma proposta para a Elisabeth Vigée-Lebrun pintar um quadro de Marie Antoinette. E pronto, Marie Antoinette pelas mãos de Vigée-Lebrun. Existem várias obras de Marie Antoinette. As de Vigée-Lebrun são as mais humanas. Ela queria retratar a rainha ao seu próprio estilo. Nós já tínhamos visto, quando ela pintou o autorretrato com a sua filha, que ela se retrata de uma forma muito humana. Isto, no mundo da arte, é uma novidade, porque nunca jamais os aristocratas se retratavam com estes sentimentos tão doces. Era assim como se as pessoas ricas não amam, percebem? Era tudo muito formal. E a Elisabeth Vigée-Lebrun queria mostrar o oposto, queria mostrar que, apesar da condição social ser alta, eles também tinham relações pessoais como os outros. E ela pega nisto e reporta para os trabalhos em que ela está a retratar a rainha. E ela vai nos mostrar uma faceta diferente da Marie Antoinette. Não é a Marie Antoinette rainha rica, é a Marie Antoinette mãe.
É Maria Antoinette mulher. Isto é propaganda política. Claro que quando a Marie Antoinette viu a obra acabada, terminada, pensou exatamente o que eu vos estou a dizer. Propaganda. Ela era uma mulher odiada e achou realmente que este lado maternal, que este lado mais humano, iria fazer bem à sua imagem pública. Então, muito agradecida, a Marie Antoinette pediu para ela ser a pintora oficial da família real. Que honra! A maior honra do pintor francês antes da Revolução era exatamente isto. Na verdade, ser pintor ou retratista era um título que nem existia. Foi a rainha que decidiu inventar na hora. Ao longo da sua vida, Elisabeth Vigée-Lebrun pintou 30 retratos da rainha. Mas este que estamos a ver foi o maior escândalo em Paris. Sabem porquê? Porque Marie Antoinette está a vestir uma roupa conhecida como robe de chamise. É um tecido muito fino, quase transparente, normalmente num rosa muito pálido ou cor de pele, cheio de folhos e de coisinhas assim muito feminino. Estava muito na moda. O tecido era importado de Inglaterra, havia um acordo comercial entre as duas nações para que este tecido pudesse ser importado. Era considerado o luxo supremo e era também um escândalo porque as pessoas, quando olharam, pensaram: mas a rainha está praticamente nua. Ela já não tinha nada a fama, assim, não tinha uma fama muito boa. Quando viram isto, chamaram-lhe tudo coitadamente santa. Imaginam o escândalo que foi. Mas a rainha gostou, porque ela queria que as pessoas percebessem que ela era uma mulher. Acima de ser rainha, ela era mãe mulher. A obra é lindíssima. E foi um escândalo enorme. E o que é que acontece quando um artista tem uma obra extremamente escandalosa? Fica mais famoso ainda, não é? Claro que as conotações políticas foram mais graves. A Marie Antoinette foi chamada de antipatriótica porque o tecido não era francês, era um tecido britânico. Enfim, o escândalo foi tão grande, a corte e a população pediram para o quadro ser retirado do sítio onde estava. E estava no palácio, mas pronto. Então a Elisabeth pintou outro. É este que estamos a ver, que também é muito bonito, que é Marie Antoinette à la rose, que é Maria Antoinette com uma rosa. Há uma obra muito importante de Elisabeth Vigée-Lebrun, que é Marie Antoinette com os seus filhos, e esta obra é muito importante porque normalmente uma rainha não se retratava só com os seus filhos, estava sempre o rei, a rainha e os filhos, ou então só os filhos, ou então só o rei, ou então só a rainha, mas só a rainha com os filhos sem o rei não existia. E o que também não existia era esta proximidade entre todos e o berço. A Marie Antoinette tinha perdido um bebê recém-nascido, acabou por falecer. Ela estava em processo de luto. Ela já perdeu o bebê porque, para além da gravidez ser difícil, já estávamos a viver a convulsão toda do que viria a ser a revolução, portanto, foi muito complicado para ela. Era uma mulher muito forte, é uma pessoa muito interessante, aliás. E ela estava, o marido estava, só comia, o rei só comia porque ele devia ter um problema qualquer e quando ficava estressado, nervoso, com medo, que era todos os dias, porque estávamos na pré-revolução, a única coisa que fazia era sentar-se e comer. Era assim o escape dele. Então acabava por ser ela e os ministros a dirigirem o governo. Portanto, era muita coisa em cima dela, um ódio, assim, porque claro, quando há uma mulher na história, a culpa é sempre da mulher. Então, todos os males da França pareciam que vinham da Marie Antoinette, era assim que ela era pintada. Era muito odiada e acabou por perder o filho por uma doença e as coisas não estavam a ser fáceis e a gestão do luto para ela era muito complicada. Então ela pediu para Elisabeth Lebrun colocar os filhos vivos e um berço vazio. E ela realmente achava que as mães iam perceber a dor dela. O quadro é lindíssimo. É uma obra que foi muito bem aceita. Claro que não mudou assim muito na vida de Marie Antoinette, porque ela continua a história tragicamente acabou mal. Vocês sabem que ela foi morta, não é? Pelos revolucionários, mas a obra fica e é realmente uma obra completamente diferente, com uma grande sensibilidade. Uma obra neoclássica com uma sensibilidade muito própria de Elisabeth Vigée-Lebrun e por isso é que ela é tão importante. Ela tem aqui uma sensibilidade que não é habitual nas obras desta época.
uma das maiores tristezas de Elisabeth Vigée-Lebrun era o facto de não ter sido aceita na Real Academia Francesa. Então ela queixa-se à rainha. A Marie Antoinette ainda tem algum poder e o que a Marie Antoinette faz é ir pedir ao rei para obrigar a Real Academia era do rei, certo, era dele, a aceitar a Elizabeth. Eles alteram a lei, decidem que a partir daquela data mulheres também podem entrar na Academia, era pai só 2 por cada 10 anos, e a Real Academia é obrigada a aceitar a Elisabeth Vigée-Lebrun. Foi uma vitória enorme para ela, mas também não devia ser assim muito agradável chegar lá para ter aulas. Na verdade, o que a Elizabeth queria nem sequer era ter aulas, porque ela aos 15 anos já pintava de forma profissional, ela era a retratista da família real, ela era uma das mais conhecidas pintoras de retratos de França e ela vivia muito bem. O que ela queria era ter acesso ao salão, porque a Real Academia Francesa tem o Salon de Paris a cada 2 anos, onde todos os membros da Academia vão expor, e isto é como se fosse uma vitrine para toda a gente. Os patronos vão lá, mas o povo também vai. E ela criou os seus quadros nesta exposição no Salon de Paris. Esta é que era a sua grande vontade. Finalmente, Elisabeth Vigée-Lebrun pôde expor numa academia. E a obra apresentada por Elisabeth Vigée-Lebrun foi esta. Ela representou a paz, trazendo a abundância. Uma obra que hoje pode ser vista no Louvre. É uma obra de 1,30 m de comprimento por 1,2 m de largura, uma obra grande. Apesar da intervenção real, apesar de estar a expor numa galeria, apesar de ser considerada por todas as pessoas que compravam arte a maior retratista viva, a sua obra não foi bem recebida. As pessoas diziam que a obra só lá estava porque o marido era Merchant d'Art, porque ela era amiga da rainha que ninguém gostava. Portanto, havia uma grande controvérsia à volta de Elizabeth e apesar dela ser reconhecida como uma grande retratista, não era uma mulher querida. Esta sua ligação à rainha e esta sua força de conseguir as coisas, ou vai a bem ou vai a mal, não caíam bem à população. Ela não era um nome amado, como era o Jacques-Louis David, como eram os outros pintores. Ela era uma mulher forte. Isto não caía bem. Claro que o tempo vai passando, Elizabeth continua a pintar, continua a fazer retratos inacreditáveis, chega a Revolução Francesa. Com a chegada da Revolução Francesa, acaba-se a monarquia, o rei e a rainha são presos. Quando isto acontece, Elizabeth, uma mulher inteligente, percebe que está em perigo. Os revolucionários estão a matar todas as pessoas que têm qualquer ligação à monarquia e ela tem uma ligação muito grande à rainha, à monarquia e o seu círculo de amigos, o seu círculo de protetores e de compradores de obras são todos eles monárquicos e são todos eles ricos. Então ela vai para o exílio, ela foge com a sua filha de Paris. No dia 5 de outubro de 1789, Elisabeth Vigée-Lebrun foge de Paris com a sua filha e a sua governanta. O marido fica em Paris para tentar salvar os seus bens, os bens da sua esposa, e para tentar negociar com os revolucionários. Os revolucionários tinham uma lista de traidores e a estas pessoas foi-lhes retirada ou a vida ou a nacionalidade. No caso dela, foi-lhe retirada a nacionalidade francesa porque não a conseguiram matar, porque ela não estava lá. Então o que o marido fez foi ficar em Paris para tentar que o seu nome fosse retirado dessa lista. Em relação a Elizabeth, ela fugiu e vão passar-se 12 anos, durante 12 anos, todo o período revolucionário conturbado, ela não pode voltar à França. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai pintar. Durante 12 anos ela esteve em diversas cidades, ela era convidada para muitas cortes e pintou muitos retratos por as cortes onde passou. E por incrível que pareça, uma das coisas que ela fazia sempre quando chegava a uma corte, porque ela como era amiga da rainha e como tinha várias ligações, o primeiro país para onde ela foi para a Áustria, porque a Marie Antoinette era austríaca. E sempre que ela chegava a uma corte e se apresentava, a primeira coisa que lhe faziam era oferecer um lugar na academia. Então, apesar de tudo, Elisabeth Vigée-Lebrun
Era a única mulher a entrar nas academias. E ela entrou na Academia de Pintura de Roma, na Academia de Pintura de Bolonha, na Academia de Pintura de Parma, na Academia de Pintura de Berlim, na Academia de Pintura de Geneve, na Academia de Pintura de Avignon e na Academia de Pintura de São Petersburgo. Lava a alma, não lava? A gente saber da história lava realmente a alma. Ela sobrevive, e muito bem, a vender a sua arte. Outra coisa engraçada é que pela primeira vez na sua vida ela tem o controle absoluto do seu dinheiro. O dinheiro que lhe pagam é a ela, não é ao padrasto nem ao marido, é ela ali na mão. E é assim que ela vai sobrevivendo, a sua filha vai crescendo, ela passa muito tempo em São Petersburgo, ela tem uma grande ligação à corte russa, ela gosta de lá estar, é muito bem recebida, tem muitas pinturas desta época. É muito engraçado também perceber que muitas vezes os patronos iam atrás dela, por exemplo, os italianos sabiam que ela estava na Rússia e lá iam eles ter com ela, portanto ela era mesmo muito procurada. O que este exílio teve de mal, que ela foi-lhe retirada a nacionalidade, não podia voltar para o seu país, não podia ver o seu marido, também lhe trouxe de bom, que foi o facto dela andar de corte em corte, quase como se fosse uma nóbanda, tornou-a extremamente famosa, mais do que qualquer outro nome da pintura francesa. A Elisabeth Vigée-Lebrun era conhecidíssima. É engraçado que ela, nesta altura, não era considerada francesa pelos franceses e era o nome mais popular da França, fora da França. Outra atividade à qual Elisabeth Vigée-Lebrun se vai dedicar nos últimos anos do seu exílio, que é quando ela fica ali em São Petersburgo, é a escrever as suas memórias. Ela é uma mulher com uma história muito interessante, ela é uma mulher que conhece pessoas muito interessantes e ela decide escrever as suas memórias. Senta-se e começa a pôr no papel. É algo muito interessante de se ler. Eu, não, por acaso, não tive acesso, não comprei ainda o livro de memórias de Elisabeth Vigée-Lebrun, mas é assim que nós vamos sabendo de muitas coisas que se estavam a passar nas várias cortes da Europa nesta altura e também na sua vida pessoal. Ela teve alguma ajuda para escrever as suas memórias. Algumas das suas sobrinhas, como a Caroline de Rivière e a Eugénie Tripier-Lefranc, e acabou mesmo por publicar 2 volumes, os primeiros 2 volumes em 1835. O terceiro volume foi publicado em 1837. Dentro destas memórias estão, por exemplo, as trocas de cartas com várias princesas da Europa inteira e também a descrição da sua vida em Paris antes da Revolução Francesa. O último volume das suas memórias mostra a sua vida no exílio e também o seu retorno a Paris. Sim, porque o marido que tinha ficado em Paris consegue finalmente que o nome da sua esposa, de Elisabeth, seja retirada então da lista dos antipatrióticos, é-lhe devolvida a sua nacionalidade francesa e ela volta para Paris. Mas volta sem a sua filha, volta sozinha. A sua filha, na corte de São Petersburgo, apaixona-se perdidamente por um príncipe russo, um príncipe de lá da corte. A Elisabeth não gostou muito dele, não gostou muito de pensar que a sua filha ia ficar ali sozinha sem ela, mas contra o amor não há nada a fazer. A jovem acaba por se apaixonar, casar e pronto, e fica lá em São Petersburgo. A sua mãe então volta para Paris. Foi a 18 de janeiro de 1801 e apesar de voltar à sua cidade, de Paris, não foi uma volta feliz. Primeiro porque a filha não veio. Segundo porque tinham-se passado muitos anos longe do marido e provavelmente a relação deles não era a mesma. E terceiro porque ela não era bem recebida. É assim, ela podia não estar já na lista negra, mas continuava a ser uma pessoa por quem o povo não tinha simpatia. Ela continuava a ser a pintora da rainha. Aliás, o título a pintora da rainha acompanhou durante toda a sua vida. Na primeira parte da sua vida era motivo de prestígio, na segunda parte da sua vida era motivo de desdém. As ligações que ela sempre teve à monarquia acabaram por a tornar um pária dentro da sociedade francesa. Ela tinha clientes, ela continuava a pintar e ela era independente, que ela não voltou a estar no controle do marido. Ela gostava de ser independente, ela disse isso. Realmente nas suas memórias disse que era pela primeira vez, tinha domínio absoluto do seu dinheiro, não era o seu padrasto, não era o seu marido, era ela e gostava. Portanto, isso também deve ter criado atritos com ele, porque veio uma mulher diferente, não é? Mas, apesar de ter muito dinheiro, ela era uma pessoa muito só, muito isolada socialmente,
por não ser uma pessoa amada. Claro que o retorno desta mulher independente não agradou muito ao seu marido e ele acabou por se transformar no seu ex-marido. Eles acabaram por se divorciar. O que também aconteceu foi que, para além da sua vida pessoal estar a mudar, a França estava a mudar. Quem estava no poder agora já não eram os revolucionários, eram Napoleão. No entanto, ela continuava a não ser muito bem vista em França. Mas, como havia uma grande demanda do seu trabalho em outros países, ela continuou a trabalhar para os grandes patronos das cortes da Europa. Ela viajava constantemente. Ela visitou várias vezes a Inglaterra e retratou membros notáveis da sociedade e da aristocracia britânica. Em 1807, ela foi para a Suíça, onde mais uma vez entrou na Academia de Belas Artes. Enfim, ela estava praticamente com 50 anos e continuava bastante ativa. Comprou uma casa para si própria em Louveciennes, na Île-de-France, e viveu nessa casa, até que esta foi ocupada pelo rei do exército da Prússia durante as guerras napoleónicas em 1814. A 30 de março de 1842, Elisabeth Vigée-Lebrun acaba por falecer de uma doença prolongada, provavelmente por arteriosclerose, não se sabe ao certo. O seu corpo foi levado para Louveciennes, no cemitério local, muito próximo à casa que ela tinha comprado, que agora já não era sua, e ali ficou então a repousar. Na sua lápide pode-se ler: aqui finalmente o descanso. Uma vida preenchida de viagens. Há uma coisa que se destaca na vida de Elisabeth Vigée-Lebrun, é as viagens, não só nos seus 12 anos de exílio, mas também depois, quando ela volta a Paris e continua a viajar para várias cortes para fazer vários trabalhos, e também antes do exílio ela já fazia viagens com o seu marido. Há uma viagem muito importante onde ela vai conhecer a arte flamenga. Falámos nisso quando falámos acerca do neoclassicismo, temos vídeos aqui, eu vou deixar linkado a lista, a playlist para os vídeos do neoclassicismo. Aqui por baixo do nosso vídeo temos um espaço para a descrição, eu vou deixar linkado. É muito interessante saber como era ser mulher no século XVIII, como era ser uma mulher artista, como era o contexto das artes dentro das academias do século XVIII. É muito interessante perceber como o retrato, que era considerado uma arte menor, e uma mulher que nem sequer era considerada artista, conseguiram mudar a história da arte, porque ela era a maior e é, sem dúvida, a mais famosa retratista do século XVIII. Como ela conseguiu, apesar de tudo, vencer na vida, ser independente no final da sua vida. Ela praticamente criou a filha sozinha durante os 12 anos de exílio, portanto, uma mulher com muita força e que acabou por se tornar aquilo que ela sempre quis ser, que era uma artista. Já o seu pai era artista e ela também o era, e conseguiu fazer de forma brilhante. Ela conseguiu passar pelos momentos mais violentos da história da França, a Revolução Francesa, praticamente sem perder a cabeça, que já era bom, não é? Apesar de ter ido para o exílio, mas ainda conseguiu voltar a casa, portanto as coisas não correram assim tão mal. E ela deixa então este legado maravilhoso, que são todas estas obras incríveis ao longo da sua carreira, e é sem dúvida uma fonte de inspiração no seu tempo e no nosso tempo, porque a gente gosta sempre quando as coisas correm bem. Certo? Ok, por hoje é tudo. Nós encontramos-nos para a semana com mais atualizações, portanto já sabem. Não se esqueçam, se quiserem apoiar o nosso canal, podem o fazer através dos membros do Clube Criarte. Para ser membro, basta clicar num botão que está aqui por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. Clicam e têm acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Também podem pagar-me um café, está aí em baixo, a gente finge que está a conversar, vocês pagam-me um café. Eu sento-me aqui na minha esplanada, bebo um café, abro um livro de História da Arte e pronto. Até vos vou mostrar um livro que tenho aqui, que estão a ver? Artistas. E a capa é também uma senhora muito especial na História da Arte, e temos aqui algumas obras de Elisabeth Vigée-Lebrun, mas pronto, eu acho que já tenho um vídeo acerca deste livrinho, portanto, muitas das informações que eu hoje fui buscar estão aqui. Nós voltamos na próxima semana então com mais atualizações. Fiquem bem e olhem, se puderem, se tiverem tempo, vão até ao museu e apreciem retratos, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara, tchau!